refletindo ali, resolvi compartilhar alguns versos com você que prestigia o nosso modesto canal, como o que seria de qualquer um cristão, né? Qualquer cristão que sente prazer em semear. Ele semeia a semente, onde ela cair dá fruto. Assim é a semente. Se ela cai numa terra que a acolhe, que é propícia a ela, ela dá frutos. É com esse propósito que o título do vídeo, que é 1 minutinho só, eu gostaria de compartilhar com você. Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de nós, no dia a dia, muitas vezes acordamos indispostos, por não atingirmos a fase profunda do sono. Uns ingerem bastante café, outros preocupados com o seu tratamento, outros preocupados que tem que chegar ao trabalho e ter o trânsito, enfim, cada um com o seu problema. Então, outros trazendo no peito certas mágoas, certos ressentimentos, estão cansados e não descobrem por motivo que estão cansados, porque estão ansiosos. Muitos daqueles que eu atendo apresentam ansiedade. E não é simplesmente uma solução de fora para dentro, um comprimido qualquer que vai resolver isso. Assim como um paciente ao procurar um médico, ele pode ouvir a opinião de 200 médicos se quiser. Ele pode escolher o médico que vai atendê-lo, não que um seja melhor que outro, mas ele lá confia no médico, relata o seu problema, o médico o ouve, solicita os exames complementares, isto é, aqueles que completam o seu ato de observar, de examinar, e a partir daí dá-lhe uma orientação. Se esse paciente ouve com atenção, procura fazer a sua parte, certamente que esse tratamento surtirá melhor efeito do que aquele paciente que, não estou sentindo nada, uma vezinha só, eu saí da dieta, e ele não conhece as consequências daquilo que não dói. A dor muitas vezes é um alerta, alguma coisa não está bem no meu corpo. Um hipertenso, aquele que tem a pressão elevada, mas que não tem cefaleia ou dor de cabeça, e se ele não tiver uma clara noção e mantiver um adequado controle de sua pressão arterial, é correr o risco do acidente vascular cerebral, hemorrágico, né? Vulgarmente conhecido como derrame. Ele não está sentindo nada. Mas se ele creu, acreditou, se ele concordou, que não é obrigado a concordar, pode ouvir a opinião de quantos quiserem, e seguir a orientação do seu médico: eu não vou ingerir alimento salgado, eu não vou fazer esforço exagerado, eu vou fazer exercício, mas tudo demais é demais, enfim, se ele colaborar, é lógico que o resultado será bem melhor. Então existe um médico que ele é especialista em casos complicadíssimos, embora muitos dos médicos, nem sequer dos colegas, eles têm o direito de, a opinião deles, de pensar como quiserem, nós respeitamos. Tem aquele probleminha latente que o paciente não suspeita, com a pressão lá em cima, ele não sente nada. Tem aquele caso que ele amanhece indisposto, pensa que é porque precisa de vitamina, ele não sabe o peso ideal para ele não sabe o que é que significa um aumento da cintura abdominal, o colesterol alterado, a glicose, o triglicerídeo, uma obesidade central, uma alteraçãozinha da pressão arterial, que caracterizaria numa síndrome metabólica, ou seja, algo que, daquilo que o médico vê, que estaria na causa básica dos acidentes cardiovasculares no mundo. Ora, existem as soluções de fora para dentro e de dentro para fora. Precisa o paciente colaborar com o médico a nível ambulatorial, a nível de consultório, onde há oportunidade de explicar de uma maneira que ele entenda. Assim é o médico sobre o qual eu estou aqui a falar. Ele é especialista nos casos dificílimos. Eu comecei a lembrar, quando eu era criança, me contou minha mãe, que já faleceu há muitos anos,
que numa cidade de interior, o portão de entrada de casa estava encostado, não estava fechado. Segundo ela, eu devia ter uns 3 anos, se bem lembro. Eu estava bem próximo, quase em cima, na via férrea lá, e correu meu avô, que era bem mais novo na época, e me tirou de lá e trouxe e disse que ia me dar umas boas palmadas e minha mãe não deixou. E ela me contou essa história. Depois de adulto, eu deixei que não lembrei, mas no sul do país, onde eu trabalhei em São Paulo, uma ocasião, lá eu trabalhei lá e construí uma casa assim que ficava fora do centro da cidade, tinha até uns pinheiros altos e tal. E coisa de uns 3, 4 minutos de carro, eu chegaria à pista, à estrada, que tinha muito pouco assim movimento, de certas horas, principalmente. E eu saí inadvertidamente quando vi uma caçamba parou do outro acostamento. Olha quantos anos faz isso. Com certeza, no mínimo, uns 38 anos. No mínimo. E ele passou. Por outro lado, eu pensei, atravessou e disse, doutor, quer morrer? É que eu tinha saído inadvertidamente. Aquele carro desviou em cima, coincidiu. Outras ocasiões, na saidinha de banco, ou quando fui ao sepultamento de um amigo, eu estava até residindo em outra cidade, cheguei aqui de repente, assalto, e fui passando, acometimentos de saúde, vários. Né? Também, antes de ser profissional de saúde, eu fui músico, né? Muitos anos passados, e adquiri o hábito do tabagismo. Tomava vários medicamentos, várias medicações, tentava levar. Não é desculpa de quem dá, é fácil. Não, é fácil dizer deixar, já não é tão fácil. O fato é o seguinte, que para mim não era fácil para mim. Eu tentava e não conseguia, era uma fraqueza minha. Até que um dia, entrando no meu quarto de estudo, eu parei assim, porque havia lembrado antes que eu, do dia em que comecei a trabalhar como servidor em uma determinada unidade de saúde, foi próximo à inauguração dela. Eu fui o primeiro profissional a ir para ela. Depois de aposentar é que eu me toquei, que parece incrível. Eu só saí no dia no qual me aposentei. Eu imaginei até assim, em Tom Jancoso, em um bairro muito politizado, eu imaginei que mesmo mudando a administração para uma outra linha, alguém podia dizer assim, não troque esse médico daí não, que chegar um que fale mais que ele, ninguém aguenta. Jocosamente eu lembrava assim. O fato é que no meio desse tempo eu recebi um presente. O fato é que eu peguei aquele livro e fui ler com a minha mente. Seria uma reverência, seria uma conversa com aquele no qual creio, o Supremo Criador de todas as coisas, eterno, né? O Deus dos deuses, o Alfa e o Ômega, né? Primeiro baseado em história universal da humanidade, enfim. Até alguns livros que não eram nada mais, nada menos de alguma coisa que eu tinha lido e reescrevia com as minhas palavras. Mas foi outra vez. Eu cito um exemplo. Em João 28, 25 está escrito, ele estabeleceu a medida das águas e o peso do vento. Vento é gás em deslocamento na atmosfera. Peso dos gases na atmosfera e pressão atmosférica. Ora, isso registrado no livro de Jó, há 3.500 anos, ele estabeleceu a medida das águas e o peso do vento. Então, peso dos gases na atmosfera, peso do vento são gases em deslocamento, peso dos gases na atmosfera e pressão atmosférica, que só foi tratada no século XVII com o físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Mas o primeiro exemplar da Bíblia foi quando Gutenberg inventou a imprensa, e foi a Bíblia. Ali já constava isso aí, que seria no século XVII.
Bom, o papel cabe tudo, mas ficou difícil explicar isso, porque, logicamente, esse livro, até para os incrédulos, ele é mais antigo, muito mais antigo do que a invenção da imprensa. Seria em torno de 3.500 no caso. Mas, eram argumentos desse tipo, eu citei só para exemplificar. Por exemplo, Isaías 40, 22, ele que está sentado sobre o círculo redondeza da terra, cujos moradores parecem como gafanhotos, ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Mas a primeira fonte extra-bíblica a tratar desse assunto foi o astrônomo. Ele teve outras atividades, bibliotecário, geógrafo, Eratóstenes, um grego que viveu em Cirene, na Ásia Menor, cerca de 2 séculos antes de Cristo. Ele quem calculou digamos, a circunferência, se vê que a Terra não é exatamente um círculo, mas ele calculou isso aí. Então, citado isso aí só para exemplificar que eu tratava aquilo como um livro qualquer. E um dado dia, eu entrando no meu quarto de estudo, de repente parei e disse: o meu Deus está sendo a minha mente, a minha maneira de ver, de raciocinar. E se fosse assim, que eu não atravesso uma parede, eu estava servindo Deus errado. Eu disse: então, olha, eu não vou tomar mais esse... Isso não estou estimulando a que ninguém deixe de tomar medicamento, eu estou dando um exemplo. É óbvio que eu preciso tomar outros medicamentos, é óbvio que eu tenho que cuidar da minha saúde, cada um deve fazer a sua parte. Eu estou mostrando que eu parei e disse: eu vou tomar mais para esse caso do cigarro. Peço que o senhor me perdoe e mande o seu filho, que é o médico dos médicos, para cuidar desse assunto. Alguém dirá: é coincidência? Não, não foi coincidência. Porque alguns dias depois, minha esposa, surpresa, ela criou: olha, quando eu casei com você era como se fosse casado, que eu ouvi dizer, com uma chaminé ambulante. E realmente eu fumava muito. Eram 4 carteiras de cigarro por dia, cigarro forte. Se bebesse, se não bebesse 3. Agora, que período? Olha, o total quase 50 anos, não tem pulmão que suporte isso. E uma tomografia dos meus pulmões, a primeira palavra que tem no laudo é inúmeras lesões, bolhas enfisematosas, quer dizer, lesões onde é destruída a unidade funcional do pulmão, o alvéolo pulmonar, e fica aquela cavidade preenchida de ar, aprisionado. Ele não sai, não entra, fica ali, não serve para a troca de gases a nível dessas unidades funcionais dos alvéolos pulmonares, que é a hematose, ou seja, pigmento das células vermelhas do sangue, as hemácias, a hemoglobina, que passa por um condutozinho quase da espessura de um fio de cabelo, e a primeira metade dele é sangue, dependendo do local onde esteja, no pulmão seria venoso, no segundo ele sai já sangue oxigenado, chamado arterial. Bom, isso tinha várias, em todos os pulmões, muitas. A palavra usada, inúmeras, predominando nos lobos superiores. Eu estou aqui a falar normalmente, não sou diferente de ninguém. Ah, mas você podia estar enganado? Sim, por pior profissional que eu fosse. Eu tinha a noção de que isso não explica muito fácil. Então, várias coincidências, coisa que todos nós estamos sujeitos à época da vida, né? Um assalto, uma arma apontada na cabeça para um assalto, saída de banco, enfim. Eu trabalhei alguns anos no interior, de cidades bem afastadas da capital, e nós estamos expostos a qualquer momento, em qualquer lugar, um acidente, escorregou, caiu, atropelado, enfim. Então ninguém sabe qual é o dia que para, chega, terminou minha passagem aqui. Por que eu digo passagem? Porque chega e vai. Nós temos um dia, que não sabemos quando. Ah, mas daqui a 10 anos, sei lá. Esse meu filho tinha 30 anos, aparentemente saudável, só tinha a asma, que não tinha que tomar medicamento. Mas, como ele se corria de um lugar para outro, com várias colocações, porque ele ainda não tinha um salário completo, né, por não ser, ele era
assim, digamos, assistente de sala, alguma coisa assim. E ele se comunicava mais com a minha atual esposa, né? E deixava mensagens para mim. E ele não me dizia, ele trocou assim, quando ele me dizia, por que ele trocou? Trocou para ficar mais com um dinheirinho, porque ele recebia através do SUS a medicação que ele trocou e a outra ele assim, não ocultou. Minha esposa, que já alguns dias antes eu notei um pouco cansado, mas sinceramente, não sei se era o corre-corre, uma das raras ocasiões que eu tive para estar com ele rapidamente, assim, fora do ambiente domiciliar, e parecia como se eu não fosse ver. E de repente eu tenho uma notícia daquela que é uma pancada natural, é um filho, sabe, tá um pai, mas pai e filho, dói. Eu sei que dói em qualquer caso. Eu sei que dói quando perdemos um parente, mas quando nós estamos prevenidos, avisados, nunca estamos assim, absolutamente tranquilos, mas não é um impacto, de repente a pessoa sem nem esperar, não foi atropelamento, foi coisa, foi dormir, amanheceu morto. Então ninguém sabe o dia, a hora que vai. Portanto, isso aqui é uma passagem. A pergunta é, tomamos consciência disso ou achamos que isso só vai acontecer com o vizinho? Essa é a pergunta que eu deixo. Baseado nessa modesta explanação, eu gostaria de compartilhar com você uns poucos versículos. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu lhe dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, jamais o lançarei fora. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu deixo esses versos para a sua reflexão, esperando que você reflita, medite sobre ele, que eles lhe tragam algum conforto, alguma tranquilidade, que você, por não sentir nada, não deixe de submeter regularmente ao seu exame médico, pois tudo que existe com uma finalidade e foi criado por um ser supremo, que criou todas as coisas que existem, mas o médico não é uma exceção. Consulte regularmente, se seus exames de rotina estão normais, por um ano. Se tiver alguma coisa que custa, procure um médico. Eu sei que não é fácil, a demanda é muito grande, mas se você busca, você encontra. Se você bate, abre-se-lhe-á. Se você pede, lhe será dado. Ao meu Deus e Pai, Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.